Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir então aqui com o tema do recurso especial e do recurso extraordinário. Na aula passada, a gente trouxe as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Se você não assistiu, clica aqui em cima, tem um cardzinho para você assistir isso daí. Nessa aula, a gente vai falar sobre o quê? Professor, então quer dizer que se encaixando em uma das hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição, é cabível o recurso extraordinário? Então, o princípio é cabível, mas a gente tem requisito extra. É justamente sobre esse requisito extra que a gente vai falar nessa aula aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender qual é esse requisito extra, chamado de repercussão geral, tá? Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like e, claro, comenta aqui embaixo dizendo se gostou, se não gostou, tirando uma dúvida e até mesmo sugerindo outros vídeos aqui para o canal. Então vamos falar dessa tal de repercussão geral. Primeira coisa importante, hoje, atualmente, somente existe repercussão geral para o recurso extraordinário, tá? Existe proposta para criar também, para exigir também a repercussão geral para o recurso especial, mas isso não existe ainda. Então, até o momento da gravação dessa aula aqui, ó, 3 de novembro de 2021, repercussão geral é somente para o recurso extraordinário. E acredito que nesse ano a gente não mude isso. Será que em 2022 muda? Não sei, tá? Mas vamos entender por que da existência da repercussão geral e como ela se identifica, de forma bem prática. Primeira coisa importante, por que repercussão geral, professor? Ora, por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que tem 11 julgadores, por mais que sejam super bem assessorados, com grandes equipes, ainda assim são 11 julgadores divididos em 2 turmas de julgamento, tá? Se eles tivessem que julgar todas as violações à Constituição de todos os processos que tramitam pelo Brasil, pelo amor de Deus, eu acho que o Supremo ia demorar, chutando aqui, 50 anos para julgar o teu recurso. Então, por isso, é necessário criar algum tipo de freio. E um desses freios, digamos que um filtro bem complexo, é a repercussão geral. Basicamente, na repercussão geral vai se dizer o seguinte, olha, a tua violação, ou melhor, a violação à Constituição que aconteceu no seu caso, tem que ser uma violação à Constituição que não fique presa a você e à parte contrária. Tem que ser uma violação à Constituição que tenha uma ampla repercussão, que atinge uma grande coletividade de pessoas. É aquela ideia de que o problema constitucional existente no seu caso é um problema que pode repercutir, que pode interessar a outros sujeitos que não os sujeitos daquele processo, tá? Então, por essa razão, afirmo a vocês, o Supremo Tribunal Federal somente julgará recurso extraordinário se a questão constitucional que você trouxer ali for uma questão constitucional que o próprio Supremo diga, isso tem repercussão geral. Porque se ele disser, e a gente já vai ver como é que funciona, que isso não tem repercussão geral, ele não julga a questão. E quando eu digo não julga, ele não vai dizer se houve violação ou não à Constituição naquele caso. Ele simplesmente vai dizer, olha, isso eu não vou julgar por ausência de repercussão geral, tá? Prof, mas isso é uma invenção da jurisprudência do Supremo? Não. Isto é imposição constitucional. Então vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. No recurso extraordinário, o recorrente deverá, uma ordem, tá? Demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. Essa lei aqui, ó, é o CPC, a gente já vai olhar isso daqui, tá? A fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. 2/3 dos membros do Supremo são 8. Em resumo, se eu tiver 7 ministros dizendo que não tem repercussão geral e 4 dizendo que tem, o negócio vai ser julgado. Em resumo,
eu preciso que 8 dos 11 digam que aquilo não tem repercussão geral. Então, se eu tiver 4 dizendo que tem, pronto, eu já não vou conseguir os 8 necessários. Então, o Supremo não vai dizer, ele não vai negar seguimento ao teu recurso, dizendo assim, ó, isso tem, ele não vai votar pela presença de repercussão geral. Ele vai votar pela inexistência. Eu quero dizer o seguinte, eu preciso de 8 votos para dizer que não tem repercussão geral e não de 8 votos para dizer que tem. Em resumo, se 4 ministros já disserem que tem repercussão geral, aquilo vai ser julgado. Essa é a ideia. Agora, se eu tiver 8 ministros dizendo que não tem repercussão geral, quer dizer que aquela questão não vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Prof, quando você trouxe, tô ruim da garganta hoje, tá? Desculpem. Quando você trouxe aqui, ó, nos termos da lei, você falou em CPC 15, certo? Certo. O que foi esse certo que eu falei agora? Até me deu vontade de rir aqui. Certo, certo, certo. Então vamos dar uma olhada no que o CPC diz. 1035. Olha o que o 1035 vai dizer. A existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O que é interesse subjetivo? Interesse subjetivo é os interesses dos sujeitos do processo. Então eu tenho lá recorrente e recorrido, João, contra uma empresa, eu tenho que ver se aquela questão constitucional vai além, se interessa, se tem alguma questão constitucional ali que vai além dos interesses de João e dessa empresa apenas. Então, aqui, ó, é uma situação que você tem que abrir uma preliminar para demonstrar isso daqui. Mostrar por que do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, isso ultrapassa. Então, você vai fazer o teu recurso extraordinário, vai ter que abrir lá uma preliminar de repercussão geral, tá? Aqui é uma argumentação ampla que você vai ter que trazer. Vai ter que demonstrar que aquela situação tem uma repercussão econômica ou uma repercussão política ou uma repercussão jurídica ou repercussão social que vai além dos interesses daqueles sujeitos do processo, tá? É trabalho aqui do advogado, do recorrente, fazer essa demonstração, tá? Prof, além disso, tem outras hipóteses que, digamos assim, que a repercussão geral é presumida. O aspecto aqui é bem mais objetivo. São 3 situações. Olha lá. Primeira delas, na linha B aqui, ó. Acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo. Então, você tem lá um acórdão que você está apresentando extraordinário. Ele está indo contra a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo, a repercussão geral é presumida. Então, a tua demonstração aqui é mais simples, da existência de repercussão geral. Você vai dizer, olha, o acórdão recorrido disse isso, e a súmula do Supremo diz o contrário. Pronto, conseguiu demonstrar a repercussão geral, tá? Terceira hipótese, o acórdão que você está recorrendo tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Em resumo, imagine que você esteja apresentando um recurso extraordinário de um acórdão do TJ Paraná. E o TJ Paraná, quando julgou a questão, declarou inconstitucional o artigo, sei lá, 38 do Código Civil. Pronto, você vai chegar e vai fazer um extraordinário e vai dizer, olha, é o seguinte, estou fazendo extraordinário aqui e a repercussão geral é clara. Por quê? Porque ele está indo, porque esse acórdão declarou inconstitucional o artigo 38 do Código Civil e o 1035 diz que isso é uma hipótese de repercussão geral também presumida. Beleza? E além disso, gente, o 987, parágrafo 1º, vai trazer uma outra hipótese, que é a hipótese do acórdão que julgou o IRDR. Então, se você teve um incidente de resolução de demandas repetitivas julgado, esse acórdão que julgou o IRDR pode, em princípio, ter violado lá a Constituição na sua análise. Aí você faz um extraordinário. Preciso argumentar exaustivamente a existência de repercussão geral? Não, é só você dizer, olha, é um acórdão que julgou o IRDR, nos termos do 987, parágrafo 1º, a repercussão geral aqui será presumida. Em resumo, sempre que você fizer um extraordinário, você precisa demonstrar a existência da repercussão geral, tá? E aqui nós temos as 4 hipóteses de existência da repercussão geral, né? Quando você demonstra lá, argumentando que aquilo tem uma relevância, né? Que tem uma questão relevante do ponto de vista social, econômico, jurídico ou político, quando declarou inconstitucional uma lei ou um tratado, quando contrariou a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo, ou quando julgou IRDR. Prof,
Quem que analisa se tem ou não repercussão geral? O Supremo. É o Supremo que nega seguimento ao recurso extraordinário por falta de repercussão geral. Agora, cuidado com o que eu vou te falar agora. Muitas vezes, a negativa de seguimento já acontece na origem. Como assim? Eu faço um recurso extraordinário aqui no TJ Paraná, por exemplo, e o vice-presidente do tribunal, que vai fazer o exame de admissibilidade, diz assim, ó, nega o seguimento ao recurso extraordinário, já que a questão não possui repercussão geral conforme decisão do Supremo. Muitas vezes, o Supremo já disse que aquilo não tem repercussão geral. Então, diante disso, nada impede ali o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem dizer, olha, teu recurso não vai subir. Por quê? Porque o Supremo já disse que não tem repercussão geral. Mas vejam, não é ele que está dizendo que não tem. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu só estou aqui dizendo o que o Supremo já disse uma vez. Então, a análise se tem ou não repercussão geral é feita pelo Supremo. Se o Supremo já fez essa análise uma vez, nada impede de eu dizer, olha, o Supremo já disse que não tem repercussão geral e por essa razão o teu recurso não vai ter êxito. Beleza? Prof, agora fiz o meu especial ou fiz o meu extraordinário, como é que funciona o procedimento? Onde é que eu interponho esse recurso? Eu interponho direto no STJ, no Supremo, ou é na origem? Tem exame de admissibilidade? Não tem? Tem contrarrazões na origem ou lá em cima? Tudo isso a gente começa a ver a partir da próxima parte das aulas de recurso especial e extraordinário. Então aguarda aqui no canal que em breve eu vou soltar essa aula aqui para você. Enquanto isso, confere todo o conteúdo que tem por aqui, dá o seu joinha se não deu ainda, se inscreve por favor no canal se você ainda não é inscrito e consome tudo que tem aqui. Todo esse conteúdo que eu estou fazendo, ele é de graça e vai continuar sendo de graça. Eu só preciso do teu apoio, da tua ajuda para divulgar o meu trabalho, para fazer com que o algoritmo aqui entregue bastante e não fique só entregando bobagem aí que às vezes acontece na internet que a gente sabe que acaba viralizando. Vamos ajudar a viralizar um conteúdo aqui que eu faço com dedicação para você totalmente gratuito. Para você é de graça, você não está pagando nada para isso aqui, beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.